E aí, doutores, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro e na aula de hoje nós vamos falar sobre o efeito do sistema simpático e parasimpático sobre o coração. Vamos lá? Então vem comigo aqui. Beleza, gente, vou pedir licença a vocês para eu poder desabilitar minha facecam, porque é muito importante que vocês vejam todas as imagens que vão ser apresentadas a vocês, tá bom? E na medida do possível, eu ativo a facecam aqui novamente para que a gente possa conversar. Gente, olha só, quando se fala em sistema simpático e parasimpático, é importante que, antes de mais nada, você entenda a figura que está aqui representada, tá certo? Nós temos aqui a representação das fibras pré-ganglionares, tá, do sistema simpático e pós-ganglionares do sistema simpático. Então, se você observar, a inervação simpática provém das fibras pré-ganglionares que têm seus corpos celulares exatamente na cadeia ganglionar paravertebral cervical e torácico. Então, pega toda a região cervical e torácica. Esses são as fibras pré-ganglionares. As fibras pré-ganglionares, por sua vez, se comunicam com as pós-ganglionares. E essas fibras pós-ganglionares, gente, elas inervam o nó sino atrial e atrioventricular, o músculo cardíaco atrial e o músculo cardíaco ventricular, tá certo? Vocês vão perceber nos próximos slides que os neurotransmissores do sistema simpático são as catecolaminas, que são substâncias derivadas da tirosina, né, que dá origem aos neurotransmissores do tipo DOPA, dopamina, norepinefrina, epinefrina. E epinefrina e norepinefrina atuam exatamente sobre os receptores do tipo alfa e beta do coração. Mas o mais importante aqui nesse slide é mostrar para vocês que as fibras pré-ganglionares da região cervical e torácico se comunicam com as fibras pós-ganglionares, e essas, por sua vez, vão inervar principalmente o nó sino atrial e o nó atrioventricular, bem como o músculo cardíaco atrial e ventricular, tá certo? Então, esses são os pontos importantes sobre o nosso sistema simpático, porque você precisa entender de como ou de que maneira as fibras do sistema simpático e parasimpático vão inervar aí o nosso coração, tá certo? Agora, as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, elas são formadas pelo nervo vago, tá certo? Aí a representação do nervo vago. E essas fibras pré-ganglionares vão se comunicar com as fibras pós-ganglionares que estão aqui representadas, tá certo? Então, essas fibras pós-ganglionares, elas inervam principalmente o nó sino atrial e o nó atrioventricular. E quando se pensa em neurotransmissores, o neurotransmissor relacionados ao efeito do sistema parasimpático sobre o coração é a acetilcolina, que vai ter diferentes efeitos sobre os receptores do tipo muscarínico, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o efeito do sistema parasimpático sobre o coração. Agora, gente, eu vou reabilitar aqui a minha facecam, porque eu vejo o seguinte, olha só. A parte de inervação, ela é muito importante. E por que eu falo isso? Porque imagine o seguinte, vocês agora sabem como que o sistema simpático inerva o coração e como que o sistema parasimpático inerva o coração. De maneira geral, o sistema parasimpático, por meio do nervo vago, inerva principalmente o nó sino atrial e o nó atrioventricular. E ele é mais efetivo para modular os parâmetros, no caso, a frequência de disparo do nó sino atrial e nó atrioventricular. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que, como o parasimpático modula com mais eficiência o nó sino atrial e nó atrioventricular, o parasimpático ele controla com muito mais eficiência a frequência cardíaca. Já o simpático, ele inerva com muito mais eficiência o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular, ou seja, o músculo cardíaco. E nesse sentido, gente, a gente vai observar o quê? Que o processos relacionados à contratilidade cardíaca, força de contração, o sistema simpático ele vai influenciar com muito mais eficiência do que o parasimpático. Então veja, o parasimpático influencia muito mais os processos de frequência
perfeito? E o simpático influencia com muito mais eficiência processos relacionados à força de contração. Contudo, por meio dos seus neurotransmissores, a gente vai ver que ambos têm a capacidade de influenciar tanto a frequência quanto a força de contração. Porém, devido a essa inervação de maior eficiência, a gente observa que o parasimpático tem uma maior influência sobre a frequência e o simpático tem uma maior influência sobre a força de contração, tá certo? Bem, tendo em vista esses processos, gente, é importante eu deixar aqui destacado a vocês também uma observação bem interessante. Olha só, olha aí, diferente do sistema nervoso simpático, no parasimpático não há inervação ventricular. Assim, há uma menor influência desse sistema sobre a contratilidade cardíaca. Contratilidade cardíaca é sinônimo de força de contração cardíaca, tá certo? Bem, e aí, gente, como vocês já sabem agora de que maneira o sistema simpático inerva e o parasimpático inerva o nosso coração, vocês vão perceber agora de que maneira o neurotransmissor que é liberado lá, produzido e liberado pelas terminações pós-ganglionares, vão influenciar os nossos parâmetros cardíacos, tá certo? Então veja lá, o sistema nervoso simpático, por meio da noradrenalina, produz esse neurotransmissor e ele vai se ligar ao receptor beta 1 no nosso sinoatrial. Qual que é o efeito que a noradrenalina, ao se ligar ao receptor beta 1 no nosso sinoatrial, desencadeia? Vamos dar uma olhada? Olha lá. Aumento da velocidade de condução do impulso elétrico. E esse aumento da velocidade de condução do impulso elétrico a gente chama de efeito dromotrópico positivo. Então, efeito dromotrópico positivo nada mais é do que o aumento da velocidade de condução do impulso elétrico. Além disso, a gente observa também o aumento da frequência cardíaca. E a gente chama esse aumento da frequência cardíaca de efeito cronotrópico positivo. Então, eu vou reabilitar a minha FaceScan novamente para mostrar para vocês alguns pontos que é muito importante que vocês fiquem atentos. Nas provas, o professor ele sempre vai relacionar isso que vocês estão vendo aqui com esses nomes. O que é um efeito dromotrópico positivo, professor? Aumento da velocidade de condução do impulso elétrico. Então, quer dizer que a noradrenalina ela influencia diretamente aquelas correntes iônicas de despolarização e repolarização no nosso sinoatrial, tendo em vista o potencial de ação do tipo lento. Tá certo? Vamos ver, olha lá, a noradrenalina que é produzida também estimula o receptor beta 1 no músculo cardíaco. E ao estimular o receptor beta 1 no músculo cardíaco, olha lá o que acontece. Ó. Vamos ver? Olha lá, qual é o efeito? Aumento da contratilidade cardíaca. O aumento da contratilidade cardíaca possui um nome que a gente chama de efeito ionotrópico positivo. Então, efeito ionotrópico positivo, aumento da contratilidade cardíaca. Em outras palavras, aumento da força de contração cardíaca. E vale destacar que o sistema nervoso simpático, uma vez que produz as fibras pós-ganglionares, a noradrenalina, pode se ligar ao receptor beta 2 nas coronárias. E nas coronárias, ele vai desencadear o que a gente chama de vasodilatação coronariana, tendo como sinônimo efeito lusinotrópico. Gente, pensa comigo na seguinte condição agora. Você vai praticar uma atividade física ou você se depara com uma situação que te deixa nervoso, tá? Automaticamente o sistema simpático ele fica ativo. Começa a produção de noradrenalina, tá? Norepinefrina. E veja que esse efeito desse neurotransmissor no nosso sinoatrial desencadeia dois efeitos. Efeito dromotrópico, porque vai aumentar a velocidade de condução do impulso elétrico. E esse aumento da velocidade de condução do impulso elétrico influencia no aumento da frequência cardíaca. É por isso que você tem aumento de frequência cardíaca quando você fica nervoso ou nervosa, tá certo? Automaticamente no músculo cardíaco eu preciso de uma maior força para ejetar, para bombear esse volume de sangue, tá? Porque vai aumentar o retorno venoso de sangue para o coração. Então você tem aumento da frequência cardíaca, aumento da velocidade e, consequentemente, aumento da força de contração, porque você vai ter elevação de pressão arterial. Agora pensa comigo, qual é o vaso que oxigena o miocárdio? São as coronárias.
Então, se o meu coração está trabalhando com uma velocidade maior de propagação do impulso, consequentemente com a frequência maior e com a força de contração, a demanda metabólica nesse meu coração vai ser maior. Então, eu preciso oxigenar melhor o meu miocárdio. Para isso, a noradrenalina estimula o receptor beta-2, que causa o que a gente chama de efeito lusitrópico, né? E esse efeito lusitrópico nada mais é do que uma vasodilatação coronariana. Quando as coronárias dilatam, elas permitem uma maior oxigenação e nutrição do miocárdio para que a pessoa não infarte. Interessante, né? Agora vamos dar uma olhada nesse gráficozinho aqui que normalmente os professores colocam, né? Aqui está, ó, o potencial de membrana em função do tempo, né? Aqui a gente tem, ó, a velocidade de despolarização e repolarização como sendo uma velocidade normal. Observe que depois da ativação do sistema simpático, nós observamos, olha aí, ó, uma maior, em um menor intervalo de tempo, uma despolarização e repolarização, e você observa com maior frequência. Ó. Se a gente analisar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, né? Como é que eu posso dizer? 3 amplitudes aqui, ó, máximas, estão vendo? Vamos olhar quando o sistema simpático ele atua, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o normal 3, com a presença do sistema simpático por meio do neurotransmissor noradrenalina, a gente tem um aumento da velocidade, aumento da frequência, aumento da força de contração e vasodilatação coronariana, porque esse é um efeito que a gente espera no coração, porque o trabalho cardíaco ele aumenta, tá certo? Beleza, gente? Agora vamos analisar o efeito do sistema nervoso, tendo como ponto principal o parasimpático. O neurotransmissor relacionado ao parasimpático é quem? A acetilcolina. Então, a acetilcolina, vamos ver qual vai ser o efeito dela ao se ligar aqui o receptor muscarínico M2, tá certo? E um ponto importante, vocês viram aqui no slide passado, deixa eu voltar só a esse daqui. Para cada tipo de receptor, a gente tem um efeito diferente no coração. E os professores amam cobrar isso. Qual que é o efeito da noradrenalina sobre o receptor beta-2 nas coronárias? Qual é o efeito da noradrenalina sobre os receptores beta-1 no nosso sinoatrial e no músculo cardíaco? Então, esses são pontos importantes que você não pode esquecer, tá? Agora vamos ver o efeito da acetilcolina, né? Veja só, a acetilcolina ela é liberada pelos neurônios pós-ganglionares do sistema parasimpático. Então, ela, quando se liga ao receptor muscarínico M2 lá no nosso sinoatrial, ela causa um efeito contrário ao que a noradrenalina desencadeou. Então, aqui a gente vai ter uma redução da velocidade de condução do impulso elétrico, tá? Isso a gente chama de efeito dromotrópico, agora negativo. Lembra que a noradrenalina causa um efeito dromotrópico positivo. A acetilcolina, efeito dromotrópico negativo. Semelhantemente, a gente observa uma diminuição na frequência cardíaca. E esse efeito que a gente observa em relação ao que a acetilcolina causa no nosso sinoatrial, em relação à frequência cardíaca, nós chamamos de efeito cronotrópico negativo. A noradrenalina causa um efeito cronotrópico positivo, tá certo? E no músculo cardíaco, a acetilcolina, gente, ela reduz o que a gente chama de contratilidade cardíaca, efeito ionotrópico negativo. Se você se lembrar quais são os efeitos que a nora causa, você vai se lembrar quais são os efeitos que a acetil causa no coração, uma vez que são efeitos antagônicos, são efeitos contrários, tá certo? Agora, analisando o gráfico, gente, olha aí, ó. O que a acetilcolina desencadeia lá no nosso sinoatrial? Vamos dar uma olhada? Ela reduz as correntes de despolarização e repolarização. Então, nós temos aqui, ó, quantas amplitudes máximas, ó, em um coração normal? 1, 2, 3. Com a estimulação do parasimpático, ó, 1, 2. Quer dizer que a acetilcolina, por meio do sistema parasimpático, através do nervo vago, ou das fibras pós-ganglionares do nervo vago, a gente tem uma redução da velocidade de condução do impulso elétrico,
da velocidade, da velocidade da frequência cardíaca e também da diminuição da contratilidade cardíaca. Detalhe importante, o seu professor ele não vai falar diminuição da velocidade de propagação do impulso elétrico. Ele vai chamar cada um desses eventos por esses nomes que eu trouxe para vocês, que são sinônimos. Efeito dromotrópico negativo, efeito cronotrópico negativo e efeito ionotrópico negativo. Tá certo? Para ficar bem tranquilo agora, a gente vai observar um videozinho que fala exatamente o que eu acabei de trazer aqui para vocês, para que a gente feche esse módulo aqui com chave de ouro. Vamos lá? Olha só, gente. Aí nós temos a representação do nervo vago, inervando principalmente lá o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, tá certo? E as fibras pós-ganglionares do sistema simpático vão inervar o nó sinoatrial, atrioventricular, mas principalmente aí o músculo cardíaco. Primeiro, o sistema simpático. Nós temos aqui o neurônio, a fibra pré-ganglionar, né, que produz acetilcolina, estimula a fibra pós-ganglionar do sistema simpático a produzir a noradrenalina, que está aqui à frente, ó. Então, essa noradrenalina que é produzida aí, né, pelas terminações nervosas pós-ganglionares, ela vai estimular receptor beta lá no nó sinoatrial. E o que a gente vai observar como efeito dessa estimulação da noradrenalina via receptor beta? Olha lá, vai se encaixar no sítio e aí a gente observa exatamente o que? Diminuição, né, aqui é o simpático, aumento dos padrões dos padrões cardíacos, aumento da frequência, da contratilidade, que é a força de contração, da velocidade de condução do impulso elétrico. O parasimpático vai causar um efeito contrário. Olha aí, a fibra pré-ganglionar produz acetilcolina, estimula a fibra pós-ganglionar a produzir acetilcolina. Essa acetilcolina, uma vez liberada, vai se ligar ao receptor o quê? Muscarínico. Perfeito? E lá no receptor muscarínico no nó sinoatrial, ela vai desencadear um efeito contrário ao do sistema simpático via noradrenalina. Então, nós temos aí, ó, via receptor muscarínico, vamos ver? Diminuição dos parâmetros, tá? Que a gente observou, olha aí, ó. Diminuição da frequência, da contratilidade e da velocidade de condução do impulso elétrico. Beleza, gente? Olha só, se você não me segue nas redes sociais, me siga aí, me dê essa força, né? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe para que ele possa ajudar ainda mais pessoas. Eu estou disponibilizando aqui todas as minhas aulas em PowerPoint, né? É só você clicar no link aqui abaixo, todas as aulas. Então, semanalmente você vai ter acesso a um módulo desse curso meu que é completo. E além do PowerPoint, no final do curso você vai ter acesso a uma apostila, né? No caso seria um e-book completinho sobre anatomia do sistema cardiovascular, bem como um certificado fornecido pela minha empresa de 20 horas. Eu sei que para você que está no curso de graduação é muito corrido, são muitas horas de dedicação, e aqui nesse material, nesse curso completo, além de você ganhar um super e-book, né, com todos os conteúdos de anatomia do sistema cardiovascular e os PowerPoints para você dar uma aula, para você estudar aquilo que realmente é importante dentro desse assunto de cardio, você ainda vai ganhar um certificado de 20 horas fornecidos pela minha empresa, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço e até a próxima.